Graça e paz, Karina. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite você que vai chegando aí. Deus abençoe a tua vida. Mais uma noite nós estamos aqui reunidos, para essa live. Que Deus tem abençoado a nossa vida de uma forma tremenda. Deus tem feito grandes coisas através dessa ministração. Deus abençoe, em nome de Jesus. Você que vai chegando, fique à vontade para deixar seu comentário, para deixar seu boa noite. Em nome de Jesus. Graça e paz. Boa noite. Deus possa abençoar. Uma Vera, graça e paz, boa noite, viu? Deus abençoe. Deus abençoe. Vai deixando aí seu joinha, seu boa noite. Vai deixando seu recadinho, seu pedido de oração para mais uma noite onde nós vamos falar daquilo que Deus tem feito. Nilson, boa noite. Boa noite, meu irmão. Deus abençoe, viu? Feliz de você estar aqui. Isso, vai compartilhando, vai convidando seus amigos, seja aqui no Facebook, no WhatsApp. Vai compartilhando aquilo que Deus tem feito, nas nossas vidas. Deus possa continuar nos abençoando, Que Deus possa continuar falando conosco nesse tempo tão difícil, tempo onde nós não podemos reunir, não podemos estar juntos fisicamente. Deus tem preparado essa porta que as mídias, que são o Facebook, que é o WhatsApp. Que Deus possa continuar te abençoando. Márcia, boa noite. Deus abençoe. Você que vai chegando aqui, vai deixando seu boa noite, seu recadinho. Você que vai chegando, se sinta à vontade. Hoje aqui, nessa live é a casa do Pai, a casa onde Deus preparou para nós estarmos juntos. Deus abençoe. Deus abençoe. Tá vendo a Marli ali, Deus abençoe, Marli. Em nome de Jesus, você que vai chegando, vai deixando aí seu recado, vai deixando seu joinha, A Karina tá com a gente, a Vera, a Marli, a Márcia, o Nilson, Carlos. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus, vai deixando aí seu boa noite. E eu quero deixar uma palavra para nossa meditação aqui nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Só abaixar um pouquinho o som aqui. Glória a Deus. Boa noite, gente. Isso. Vai compartilhando aí, viu? Essa live, para que nós possamos reunir o maior número de pessoas, não para a glória minha ou de qualquer outra pessoa, mas para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus continue te abençoando, que Deus continue abençoando a tua vida, em nome de Jesus. Pastor Eliette está aqui comigo, Posso mostrar um pouquinho a pastora aqui, ó. Oi, gente, boa noite. Graça e paz, Graça e paz. Deus abençoe. A gente está em casa, viu, gente? Aqui hoje... Ui, a toalha. A gente está em casa, hoje Deus... nós tivemos um dia corrido, graças a Deus já conseguimos mudar, Já estamos aqui na casa nova. Terminei de arrumar, aquilo que precisava arrumar na outra casa e entregamos a chave hoje. E agora que a gente sentou um pouquinho aqui. E hoje a pastora falava algo interessante, que na verdade essa live é até a oportunidade de a gente parar um pouquinho, porque senão a gente vai entrando num ritmo e Deus já começa a falar com você agora nesse momento, viu? Às vezes nós entramos e até um pouquinho daquilo que Deus ministrou no meu coração hoje. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir a Bíblia. Você que está com a sua Bíblia ou quiser, abre a tua Bíblia. Que Deus colocou uma palavra no meu coração e na verdade fala um pouquinho sobre isso. Então o Salmo de número 95,
Se você puder abrir a Bíblia aí, se você estiver escutando bem, me avisa, ou se tiver com algum problema, por favor, me avisa. Ô, pastor, tá baixo, pastor, não tá bom o som. Aí você vai falando aí que a gente vai tentando consertar. Amém? Mandou o link? Não, ninguém mas mandou. Mas eu acho que é a mesma coisa. Glória a Deus. Não é não. Se, a Vera, Vera, se você puder compartilhar o link aqui da live para a pastora, por favor, compartilha a live aqui para a pastora, porque ela manda para algumas pessoas que não têm Facebook, então para elas poderem assistir. Ô Nilson, eu fiquei sabendo, o Igor, graças a Deus, teve alta, né? Graças a Deus. Isso é o poder da oração. A Bíblia diz que a oração do justo vale muito em seus efeitos, Nilson. E a oração sua, a oração de todos, né? Da Ilza, da Vivi, do Igor, do Wilson, do Wilton, né? Glória a Deus, viu que ele teve alta hoje. A Marli tá aqui hoje, graças a Deus. Deus abençoe, viu, Marli? Estamos com muita saudade. Em nome de Jesus, muito bom ver você aqui hoje. Eu tô vendo o Silvio ali, o Silvio também tá aí, graças a Deus. Deus é muito lindo, né? Deus é muito lindo, viu? Graças a Deus. Ô Marli, saudade de você, viu? Mas o Salmo de número 95, eu quero ler o verso 6 e o verso 7. Se você tá com a sua Bíblia, você abre aí. Se você não tiver, não tem problema, eu vou ler para você. 95? Salmo de número 95. Salmo de número 95. Salmo de 95. O verso 6 e o verso 7. Diz assim a palavra do Senhor. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. O verso 7 diz assim: porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha da sua mão, se hoje ouvirdes a sua voz. Se hoje ouvirdes a sua voz. Amém? Amém, não tem problema não tem problema. Não, a Roseli acabou de mandar. A Roseli acabou de mandar, Vera, obrigado. Obrigada, viu? Verinha. Obrigado. Sirlene, Deus abençoe, lá de Minas, né, Sirlene, graças a Deus, obrigado, viu, Sirlene, Deus abençoe. Glória obrigado. a Deus, acabei de mandar. Obrigado, já mandou aqui, já deu, Carlão, já deu, viu? Rô, Deus abençoe, Rô, obrigado. Obrigada, Rô. Então, para aqueles que estão chegando agora, eu li o Salmo de número 95, o verso 6 e o verso 7. A Bíblia fala sobre adorar, prostrar e ajoelhar diante do Deus que nos criou. E o verso 7 vai falar, porque Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto e ovelha das suas mãos. Se hoje ouvirdes a tua voz. Eu acho interessante, eu estava falando agora, que essa live, para mim, para a pastora, ela tem servido, às vezes, de um momento onde nós paramos, onde nós conseguimos sentar e parar um pouco. Por quê? Porque, falar nisso, gente, aqui eu machuquei meu dedo hoje, né? Na mudança, estamos com o dedo tudo estourado. Você vê aí, ora pelo pastor, ora pela pastora aqui que a gente está precisando. Hoje a Roseli mandou um texto lindo, falando sobre orar pelos pastores. E a gente tem precisado de oração mesmo, viu? Não tem sido fácil esses dias. É até importante aqui na live eu falar, e você que está me escutando, entra nesse propósito. Aqui em Biritiba as igrejas se juntaram, né, hoje, e hoje nós começamos 15 dias de oração. As igrejas, um relógio de oração, 24 horas de oração. Cada igreja pegou um horário, igreja dividindo horário, e nós, particularmente da Igreja Batista Nova Aliança, estamos orando da 1 às 2 da manhã, estamos orando das 8 às 9 da manhã. Então, se você quer fazer parte desse propósito de oração, manda depois uma mensagem no meu WhatsApp, ou se você quiser deixar aqui, depois com calma eu vou olhar para te mandar o propósito de oração. Amém? A gente está, todas as igrejas, são 24 horas de oração durante 15 dias. E a Igreja Batista Nova Aliança vai estar orando da 1 às 2 da manhã e das 8 às 9. Eu mando a mensagem para mim, eu mando a mensagem para a pastora Eliette, por favor.
E aí, a gente, nesse tempo de luta, meu irmão, você que está me assistindo, e eu quero fazer algo muito assim, não é culto hoje, é um dia onde a gente pode bater um papo, se você quiser mandar mensagem, minha mãe está ali, Deus abençoe. Se você quiser mandar mensagem para mim, pode mandar aqui, eu vou lendo a mensagem, na medida do possível a gente vai conversando. O que acontece? Nós entramos em um caminho onde tudo começa a ficar muito mecânico e a gente começa a fazer e não percebemos, às vezes, a hora de parar, ou não percebemos, às vezes, o momento de colocar o freio ou então de mudar de rumo. Porque, às vezes, nós entramos nesse ponto, entramos dessa forma, né? Entramos no automático, piloto automático. O que é o piloto automático? Você aperta um botão, tem uma rota e você sai do ponto A até o ponto B. Mas às vezes, no meio do caminho, nós precisamos sair para o ponto C. Ou do ponto A ao ponto B tem o ponto A1 ou A2 para depois chegar no ponto B. Então é importante a gente entender isso e não entrar nesse piloto automático. Pastor Anderson, Deus abençoe. Deus usou demais o pastor Anderson ontem no culto. Se você não assistiu o culto de ontem, entre depois aqui no Facebook da igreja, por favor. Ou no YouTube da igreja, Igreja Batista Nova Aliança em Biritiba Mirim. Está lá disponível já o culto de ontem. Então a importância de a gente parar. A importância de nós sabermos a hora de sairmos um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, a hora que a gente tem que sair desse piloto automático. E a live tem servido para isso. É a hora que a gente para, senta, vai ler a Bíblia, a gente vai se preparar para poder fazer a vontade do Senhor. Por que eu falei do Salmo 95? Tem água aqui, obrigado, viu? Por que eu falei do Salmo 95, o verso 6 e o verso 7? Porque ele fala exatamente isso. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o nosso Deus, o nosso povo, e nós somos povo do seu pasto e ovelha das suas mãos. Se ouvirdes a sua voz. Então ele fala que a gente tem que se prostrar, a gente tem que se colocar diante do Senhor. Ana Paula, Deus abençoe, viu? A gente tem que se prostrar, tem que ajoelhar, a gente tem que adorar a Deus, porque nós somos povo e ovelha da mão dele. Mas ele diz assim, se hoje ouvirdes a voz do Senhor. Por quê? Porque às vezes entramos no modo piloto automático. A gente levanta de manhã cedo, a gente ajoelha na beira da nossa cama, a gente se prostra diante do Senhor, a gente faz aquela oração diante do Senhor, mas nós não estamos conseguindo ouvir a Deus. Isso virou automático. Então a gente vai na igreja, a gente ora a Deus, a gente abre a Bíblia, a gente corre para um lado, corre para o outro, mas virou piloto automático. A gente entrou no automático e já não ouve, e já não consegue mais ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Isso, vai apertando o joinha aí, vai compartilhando, viu? Compartilha essa mensagem, por favor. Então, nós esquecemos de ouvir a Deus. E há uma grande diferença, meu irmão, entre prostrar, ajoelhar, adorar e ouvir a Deus. É muito interessante esse Salmo de número 95, e eu não sabia disso, ele não tem o escritor. Ele não fala quem escreveu, só diz assim, o salmista convida a louvar a Deus. Mas se você olhar lá em Hebreus capítulo 4, se você quiser abrir a tua Bíblia lá, é muito interessante. Hebreus capítulo 4, ele vai dar um toque e vai falar de quem provavelmente escreveu o Salmo de número 95. Luciana, Deus abençoe. A Rai, Deus abençoe, viu, Rai? A Rai tá lá na Bahia. Itaberaba, Deus abençoe. É como Deus está dando a oportunidade, gente, de a gente alcançar outras pessoas, como o Nilson tá lá em Mogi, né? Pessoas aqui de Biritiba estão assistindo, pessoas
em Minas Gerais estão assistindo e lá na Bahia a gente está chegando. Deus abençoe, seja bem-vindo. A Luciana está em Mogi, por exemplo, né? A Luciana Pimentel, né? Luciana Duvaldo. Duvaldo, isso é que eu falo do jeito que está aqui. A Luciana Duvaldo, né? Ela está lá em Mogi e a gente está chegando lá na Bahia, né? Deus está visitando, né? Lá na Bahia. Deus abençoe, viu, gente? O Salmo de número 95 provavelmente é escrito por Davi. Por quê? Lá em Hebreus capítulo 4, a partir do verso 1, ele vai falar do repouso do Senhor. Ele vai falar do momento onde às vezes nós temos que dar uma paradinha, porque a Bíblia diz que o próprio Deus, depois de ter criado tudo lá em Gênesis, no capítulo 2, a partir do verso 2, ele vai começar a falar da criação e ele fala que depois que Deus criou tudo, Deus parou e descansou. Josefa, Deus abençoe minha prima, né? Márcia, Deus abençoe minha cunhada, tá lá em Itaberaba. A Josefa, Oi, Marcinha, Márcia tá em Formiga. Em Formiga, Deus abençoe. É isso mesmo. E aí, então, ele fala da importância de, às vezes, nós pararmos, temos que descansar, entrar no descanso do Senhor. E aqui no Salmo, me perdoa, em Hebreus capítulo 4, o verso 7, diz assim: determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, se se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Então, olha só como é interessante. Provavelmente, Deus... provavelmente Davi escreve esse salmo, e eu não sei exatamente o que Davi estava passando, e eu acredito que era no meio das suas guerras, assim como eu e você estamos passando guerras, estamos passando momento de dificuldade, momento de luta, seja qual for ela, seja na sua vida física, na sua vida espiritual, seja na sua vida emocional, todos hoje estamos passando por momentos difíceis. E Davi provavelmente estava passando um momento difícil, e ele diz assim, se ouvirdes a sua voz, não endureça os vossos corações. Por quê? Porque às vezes nós estamos ajoelhando, às vezes nós estamos orando, às vezes nós estamos clamando a Deus, mas nós não temos escutado. Sadraque, meu primo, está lá em Maringá, lá no Paraná. Deus abençoe, Sadraque, saudade de você, viu? Em nome de Jesus. Valdo, Deus abençoe, Valdo, está com a Luciana aí, a gente está com saudade, viu? Vou marcar de te encontrar, viu? Deus abençoe, vem aqui em casa, né? Em nome de Jesus, Deus abençoe. Então, o que acontece? O salmista, ele está falando assim, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Davi está falando isso, por quê? Porque entramos no modo avião, no modo automático, no piloto automático, né? Que é aquilo que eu falei. Chegamos em uma rota, eu tenho que sair do A e do B, colocamos no piloto automático e vamos caminhar. Calma aí, Deus é um Deus de estratégia. Esses dias eu falava isso, Deus é um Deus de estratégia. Às vezes Deus está querendo nos dar estratégia, mas nós não estamos conseguindo ouvir. Nós ajoelhamos, nos prostramos, clamamos a Deus, mas não estamos escutando aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por quê? Porque não estamos ouvindo. E quando a gente não ouve a Deus, o nosso coração endurece. Olha como que é interessante. Quando nós não escutamos a Deus, o nosso coração endurece. Pastor, como assim? Como que eu posso ajoelhar? Como que eu posso me prostrar e eu posso não ouvir o que Deus tem para a minha vida? A Bíblia é linda. Eu gosto da Bíblia, Nilson. Eu gosto da Bíblia, sabe por quê? Porque a Bíblia tem resposta para tudo. Carlão, a Bíblia tem resposta para tudo. Você que me assiste, a Bíblia tem resposta para tudo. Valdo, a Bíblia tem resposta para tudo. Verdade. Se você tiver uma... Mas como que eu posso ajoelhar, prostrar e não ouvir Deus? Abra a tua Bíblia, você que tem Bíblia aí, você está com a sua Bíblia, abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 17. Capítulo 17 de Lucas, ele vai falar... a partir do verso 11, ele vai falar da cura de 10 leprosos. Olha que interessante. Lucas, o Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 17, a partir do verso 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. Se você está com a Bíblia, acompanha aí. Se você não está, eu vou ler. Eu vou ler para você. Diz assim: aconteceu que
aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Quem que estava indo? Jesus. Jesus saiu e ele passa, né? Jesus estava passando, ele ia a Jerusalém, ele estava passando por Samaria, pelo meio da Samaria e da Galiléia, de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. Eu gosto de falar quando eu leio a Bíblia, eu gosto de fazer um filme na minha cabeça. Então eu fico imaginando Jesus passando pelo meio da cidade e ele entra num determinado lugar nessa cidade e ele encontra 10 leprosos. E a Bíblia diz que aqueles 10 leprosos saíram ao encontro de Jesus. E de longe eles viram Jesus. Por quê? Porque naquela época a lepra, ninguém podia chegar perto de ninguém. Parece os dias de hoje, né? Ninguém pode se aproximar de ninguém. Naquela época o leproso não podia. E o que eles fazem? De longe, né? De longe eles... Tocavam sinos, gritavam. Isso. Né? Existia um lugar específico para os leprosos. Onde os leprosos ficavam guardados. Tipo naquela... Mogi, né, pastor? Isso, que tinha um hospital leprosário, né? Isso, lá em cima no Santo Ângelo, né? Onde todo mundo que tinha essa doença ia para lá. E aí a Bíblia diz o quê? Que eles de longe olham Jesus e eles começam a levantar a voz e começam a falar com Jesus. Olha o que o verso 13 do capítulo 17 de Lucas diz. 13, 17. Levantando a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. O que eles estão fazendo? Clamando a Deus. O que eles estão fazendo? Adorando ao Senhor e falando com Deus, falando com Jesus, né? Então eles falam, levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram o quê? Limpos. Olha só, Jesus dá uma ordem, né? Eles clamam, como a gente leu lá no Salmo 95, eles se prostram, eles adoram a Deus e dizem, toma aqui, Jesus, tem misericórdia de nós. A Bíblia diz que Jesus fez o quê? Vai lá e se apresenta ao sacerdote. Por quê? Naquela época a lei dizia que não bastava você ser curado da lepra, que era muito difícil. Você tinha que ir lá com o sacerdote, apresentar uma oferta, se apresentar ao sacerdote e o sacerdote ia dizer, você está curado. Então não era simplesmente também ser curado. Ele tinha que apresentar uma oferta e se apresentar ao sacerdote. E a Bíblia diz que o que acontece? Todos eles ficaram limpos. O verso 14 disse isso, né? E ele, voltando-os, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, ficaram o quê? Limpos. Olha só, Salmo 95 que a gente leu. Eles se prostraram, não é? O Salmo 95 que eu estou lendo, né? Que eu li na abertura, né? Ele adoremos, prostremo-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Eles fizeram tudo isso. Eles se prostraram, eles se ajoelharam, eles clamaram a Deus e eles foram curados. A Bíblia diz que eles se apresentaram aos sacerdotes e foram curados. Mas olha como que é a importância de você ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque a Bíblia diz que Deus é capaz de fazer infinitamente Aleluia. Mais do que pedimos e pensamos. Então, você que está me assistindo, eu tenho certeza que você tem um pedido. Eu tenho certeza que você está aqui hoje assistindo porque você tem pedido algo a Deus. E aí eu quero te dar uma palavra nessa noite. Deus é capaz, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você está pedindo agora e que você está pensando. Talvez o seu pensamento seja, eu estou precisando apenas de uma cura física. Mas Deus está falando que Ele vai curar também a tua Jesus. Alma. Amém. Meu irmão, Deus vai também visitar a tua alma. Amém. Em nome de Jesus. Deus também vai visitar
Meu irmão, o teu emocional. O teu intelecto. Deus vai visitar sim o teu intelecto, como disse a pastora. Por favor, pastora, lê aqui para mim o recadinho enquanto eu vou falando. Primo. Depois fala baixo, e lê, depois você me repete, tá? Então, Deus, Ele pode curar muito, Ele pode fazer infinitamente mais do que você pede ou pensa. Mas para isso, eu e você, nós precisamos o quê? Estar ouvindo a Deus. Nós temos que estar atento àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por quê? Porque senão nós vamos entrar no piloto automático, como eu disse. Apenas aquilo que eu acho que é bom. Aquilo que eu acho que é legal para mim. E aí Deus está falando, eu quero fazer muito mais. Eu tenho muito mais para fazer na tua vida. E foi isso que aconteceu na vida daqueles 10 leprosos. Eles se prostraram, ajoelharam, eles adoraram a Deus, mas Deus tinha mais para a vida deles. E eles não estavam ouvindo a Deus. Clédia, a paz do Senhor, Deus abençoe, viu? Olha o que diz a Bíblia no verso 15 do capítulo 17 de Lucas. A Bíblia diz assim, o verso 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Pronto, olha a diferença. Olha a diferença desse camarada que ele não só adorou a Deus, ele não só clamou ao Senhor, ele o quê? Ouviu. A Bíblia diz que ele voltou. Ele voltou. Ana Fonseca é a Ana Paula aqui que era de Formiga e agora está aqui, né? Anas. É a casa das Anas. Deus abençoe. A Adriana também entrou aí. Deus abençoe. Então, olha só, a Bíblia diz que 10 leprosos foram curados. Mas depois que eles foram curados, a Bíblia diz que apenas um só, volta e vai lá e diz assim, Jesus, muito obrigado, eu fui curado. Você começa a entender a importância, ou você compreende agora, a importância que o salmista diz quando ele não diz apenas, vinde, adoremos e prostremos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto e ovelhas das suas mãos. E aí ele fala, se hoje ouvides a sua voz. Então Deus está falando, eu quero um pouquinho mais. Tem um pouquinho mais. Eu e você podemos dar um pouquinho mais. Se nós ouvirmos a voz do Senhor. Larissa, Deus abençoe. Larissa está ali, né? Larissa e o Beto, Deus abençoe. Então, Larissa. O que acontece? Esse camarada, esse leproso que foi curado, ele é como se ele saiu do piloto automático. Como é importância você ouvir a Deus e sair do piloto automático. Às vezes nós estamos até fazendo, às vezes nós estamos até produzindo, às vezes nós estamos até criando, às vezes nós estamos até trabalhando, mas Deus está falando, calma aí, eu tenho uma outra situação para fazer na tua vida, mas você não tem me escutado, você não tem escutado a minha voz. E aí o que acontece? A gente entra, Patrícia, Deus abençoe, a gente entra naquilo que eu estou falando, os 10 leprosos foram curados, a Bíblia diz que apenas um voltou para adorar a Deus. Apenas um saiu do piloto automático. Todos, eles fizeram exatamente o que Jesus tinha pedido. Sabe que a Bíblia fala sobre fazer apenas aquilo que nós somos mandados, ou orientados, ou direcionados? Está aqui no livro, na carta, no Evangelho de Jesus segundo Lucas, um pouquinho antes dessa história. Olha só que interessante. Se a gente voltar a Lucas 17, no verso 5, eu comecei a ler no verso 11. Se você voltar um pouquinho no verso 5, ele vai falar sobre a fé e dever. Fé e dever. Nós temos que crer, mas nós temos as nossas obrigações, sabe? Direitos e deveres. Todos nós. Isso cidadania. Cidadania, assim. E nós somos cidadão do céu. Nós somos cidadão aqui da terra, mas também somos cidadão do céu. E assim como na terra nós temos direitos e deveres, também no céu nós temos direitos e deveres. A nossa constituição espiritual é a Bíblia, né? Aqui está o livro que
que começa a falar de sanitarismo, É verdade. higiene pessoal, não é verdade? É Esses verdade. dias alguém mandou para nós esse texto falando sobre isso, que Deus já estava preocupado com as regras de convivência, Com a higiene, né? com a higiene, tudo isso está na Bíblia. E o pastor disse mais cedo, né, que ele disse que a Bíblia ela se explica, ela é inerrante, é uma coisa que não há erro nela, ela mesmo se explica, mas também ela tira todas as nossas dúvidas. Amém. Isso é lindo, né, pastor? É verdade, glória a Deus, é isso mesmo. Então Deus, a Bíblia, ela é perfeita, ela responde tudo. Kátia Miranda é a pastora Kátia, né? Deus abençoe. Sim, pastorinha linda. Deus abençoe. Então a Bíblia diz o quê? 17, Lucas 17, a partir do verso 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Disse-lhe o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo, olha só o que ele começa falando, qual de vós terá um servo lavrando ou pastando, a quem, vindo ele do campo, logo dirá: chega e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? O que ele está dizendo? Por acaso alguém vai ter um servo que vai chegar, depois que o servo chega em casa, você vai falar: não, senta aí e come, porque está tudo pronto? Não, o servo está aqui para servir. O que você tem que fazer? Não, você tem que vir lá, fazer a comida, depois que eu comer, tiver tudo belezinha, você pode comer à vontade, come o quanto você quiser. Então ele falou: quem que vai preparar uma comida para um servo? Não, o servo está lá para preparar uma comida, é ele que vai servir. E aí Jesus continua falando no verso 9: porventura darás ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Quer dizer, se o servo chegou, fez o que tinha que fazer, cumpriu todos os seus deveres, você vai ficar lá: parabéns, servo, você é demais. Não, o servo fez apenas aquilo que ele tinha que fazer. Ele cumpriu apenas o seu propósito. Assim também vós, verso 10, quando fizerdes tudo aquilo que for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Olha só, por isso que eu estou falando que aqueles 10 leprosos, eles foram lá, pediram a Deus aquilo que eles precisavam. Jesus disse assim: vai lá, se apresenta ao sacerdote e vocês vão estar curados, vocês já estão curados. A Bíblia diz que eles saem, se apresentam e eles, beleza, eu fiz o que eu tinha que fazer. O que eles são? Servos inúteis. Quando nós entramos no piloto automático e nós só fazemos aquilo que achamos que devemos fazer: não, mas eu já orei de manhã cedo, eu já ajoelhei, eu já pedi, eu já clamei. Nós somos servos inúteis. Se nós estamos fazendo apenas aquilo que nos foi mandado, é a mesma coisa de uma empresa, gente. Quem trabalha numa empresa sabe disso. Você vai lá, é pago para... Vamos supor, você está numa linha de produção e você é pago para fechar uma caixa de papelão. Então todo dia você vai lá e fecha aquela caixa. Chega no final do mês e você fala: nossa, mas ninguém me agradece porque eu fechei a caixa. Meu irmão, você está lá só para fechar a caixa, você ganha para isso. E é exatamente isso que Jesus está falando comigo e com você. Não adianta apenas se prostrar, ajoelhar, pedir, se nós não temos escutado a voz do Senhor. Não adianta eu ir lá, pegar, sair do ponto A ao ponto B no piloto automático. Nós precisamos sair desse piloto automático e avançar. Nós precisamos ir além. É para isso que Deus me chamou e te chamou. A Bíblia diz que eu e você, meu irmão, somos a luz nessa terra. A Bíblia diz que eu e você somos sal na terra. Para que serve um sal? O sal serve para fazer diferença. Quem tem que comer uma comida sem sal sabe o quanto é ruim. Quem ficou no hospital aí sabe o quanto é ruim comer uma comida sem tempero, e no hospital normalmente a comida é sem tempero. Então a importância de eu e você fazermos a diferença para não sermos um servo inútil, fazermos aquilo que achamos que temos que fazer, sair do ponto A ao ponto B. E Deus está falando: mas eu tenho uma grande viagem para fazer através da tua vida. Amém.
Que você entenda isso nessa noite, que nós não sejamos achados como servos infiéis, que estamos fazendo apenas aquilo que Deus tem falado, ou melhor, aquilo que nós achamos que temos que fazer. Ah não, mas eu já cumpri o meu propósito. Meu irmão, nós não andamos mais em cima de ritos, de rituais, de normas. Nós vivemos um evangelho vivo e eficaz. Tudo que é vivo, o novo e vivo caminho. Tudo que é vivo, ele se movimenta. Hoje eu estou aqui, mas não. Se eu e você não somos um trem que andamos em cima de um trilho. E não somos uma empresa. É verdade, falou, né? E não somos uma empresa. Não somos. Então que você entenda isso hoje nessa noite, que Deus está querendo de mim e de você é começar, não apenas se prostrar, ajoelhar e não escutar, porque se você não escutar a voz do Senhor, se você não entender o projeto, os planos de Deus para a tua vida, essas estratégias, vamos lá, a live foi uma estratégia que Deus me deu e desde a semana passada nós estamos fazendo todo dia essa live 20 horas. Quantas pessoas nós estamos conseguindo alcançar e que tem recebido? Já pensou se não, porque Deus falou, não, calma aí, Deus... Estou no meio de uma mudança. Estou no meio da luta, no meio de uma mudança física, né? De uma casa para outra. Não, eu entendi a importância de ir um pouco mais além. Se eu não estivesse fazendo a live, se nós não estivéssemos fazendo, como todo mundo aqui está fazendo, Deus ia falar, não, beleza, eu estou entendendo, a igreja está fechada, você não pode fazer visita para ninguém, você está no meio de uma mudança de física, né, de casa. Não, eu te entendo, pode ficar tranquilo. Não, Deus falou assim, você tem condição de dar um pouco mais, Danilo. Amém. Pastor Eliette, você tem condição de dar um pouco mais. E eu deixo essa palavra para a tua vida hoje. Meu irmão, não se acomode, não se amolde. A Bíblia diz que nós temos que, Romanos capítulo 12, o verso 1 e verso 2, não vos conformeis com esse mundo, mas renovai a tua mente, o teu entendimento, para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Saia do piloto automático, saia desse caminho que não, vamos um pouco mais. Entre nesse propósito de oração, comece a orar um pouco mais, ler a Bíblia um pouco mais, se esforçar um pouquinho mais, porque quando Deus nos pede algo, é porque a gente tem condição de viver. A Bíblia diz que o que Ele nos dá, Ele mesmo é capaz de nos abençoar para que a gente cumpra. O querer e o efetuar é do Senhor. Você consegue entender isso? O querer e o efetuar. Quando Ele gera dentro de mim um desejo, quando Ele gera dentro de mim algo para fazer, Ele mesmo vai me dar condição de fazer. Então, muitas vezes, o que está faltando é eu e você ouvirmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, para a gente viver tudo aquilo que Deus tem. Porque senão a gente senta na nossa cadeira, fica esperando, mas não chegou. Cadê Deus? Cadê Deus? Por isso que muita gente fala assim, onde está teu Deus? Meu Deus continua no centro, no controle de tudo. O meu Deus continua me dando estratégia. O meu Deus continua abrindo porta. O meu Deus continua me livrando. O meu Deus continua curando. O meu Deus continua no controle de tudo. Amém. Porque nós temos escutado a voz do Senhor. Eu espero que você tenha recebido essa palavra no teu coração. Eu espero que você tenha entendido aquilo que Deus tem falado para o teu coração. Não adianta apenas fazer aquilo que todo mundo faz. Não adianta apenas fazer aquilo que eu acho que eu devo fazer. Calma aí. Eu posso ir um pouquinho mais além. Eu preciso ir um pouquinho mais além. Deus tem um pouquinho a mais. Deus tem um pouquinho mais para a minha vida. E que você, nessa noite, se levante como um guerreiro do Senhor. Que você, nessa noite, se levante, meu irmão, para fazer aquilo que Deus tem realmente para a tua vida. Para você ouvir a voz do Senhor. A Bíblia diz lá em João capítulo 10, que as minhas ovelhas, o próprio Jesus está dizendo isso, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E que você possa, a partir de hoje, ouvir a voz do Senhor. Que a partir de hoje você possa cumprir aquilo que Deus tem para a tua vida. E que você
seja um canal de bênção para a vida de muita gente, em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra para o teu coração hoje. Eu deixo essa palavra para a tua vida, para a vida da tua família. Eu deixo essa palavra hoje para aquelas pessoas que você conhece e que eu tenho certeza que através da sua vida você vai influenciar, você vai abençoar a vida de outras pessoas. Que em nome do Senhor Jesus você receba essa palavra no teu coração. Eu vou pedir para a pastora Eliette orar por você. Amém. Eu vou pedir para ela fazer esse clamor, não só por você, mas pela nossa cidade, pela região, pelo nosso estado, pela vida daquelas pessoas que estão assistindo em outro estado, em outro lugar, mas que também está precisando. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Pastor, por favor. Amém. Eu quero deixar para vocês também, a gente está lendo o Salmo, né? Na nossa planilha, nós temos uma planilha onde nós lemos juntos, toda a igreja, quem quer, quem deseja. E é interessante como o livro de Salmo é toda a Bíblia, né? Mas a gente está lendo o Salmo e ele é muito rico. E o Salmo 84, enquanto o pastor estava lendo aqui, me chamou a atenção uma palavra que eu gosto muito. E ele diz assim, Salmo de número 84, ele diz no verso 5, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, um vale árido é a mesma coisa, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece diante de Deus. Então ele está dizendo que é bem feliz o homem que confia na força de Deus e não na força do seu braço. Depois ele diz, cujo coração estão os caminhos aplanados. Você sabe o que quer dizer um caminho aplanado? Quando nós viemos para Jesus, nós parecemos uma terra, aquelas terras de fazer corrida de moto, pastor. Motocross. Motocross. Né? Sobe, desce. Aquelas terras com lama, com inclinações, morros, né? Então a gente vem para Jesus e a gente está assim, parecendo uma terra de fazer motocross. À medida que nós vamos amadurecendo, vamos recebendo a orientação do Espírito Santo, o Espírito Santo vai falando conosco e não há outra maneira de ouvir a voz do Espírito Santo se não for lendo a Bíblia diariamente. Se você é cristão e você não tem o hábito de ler a Bíblia, eu sugiro que a partir de hoje você se discipline a ler a palavra do Senhor. Ela é remédio e a Bíblia diz, ela mesma diz, o apóstolo Timóteo diz isso, a Bíblia diz em Hebreus que ela é digna de toda aceitação. A Bíblia diz que ela é viva e eficaz, capaz de fazer separação entre juntas e medulas. Lá mesmo onde a gente estava lendo em Hebreus, vai falar isso um pouquinho vai falar mais pra isso frente. em Hebreus 12, né? Não, Hebreus 4, isso, um pouquinho Hebreus mais pra 4. frente. É que eu não fui lá para frente por causa do tempo, mas ele vai dizendo pode ficar à aqui no vontade. Salmo que o importante é quando nós estamos em Deus, ele diz, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Então a gente já acabou de ouvir que os caminhos do nosso coração aplanados é quando o Espírito Santo tem acesso a nosso coração. Agora, aquela Eliette, né, que precisava ter sempre uma resposta na ponta da língua, que precisava se defender, ela agora não precisa porque ela tem a presença de Deus. E a presença de Deus em nós nos justifica, nos santifica, nos confronta e nos consola no dia mal também. Então isso é lindo quando o Espírito Santo acha lugar. E o verso 2, depois que eu tenho essa maturidade, o verso 6 diz assim, que passando pelo vale árido, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Como é bom, amados, quando nós conseguimos, muitas vezes nem entender, mas passar pelo dia mal, sabendo que Deus não perdeu o controle. Meu Deus. Quanta gente bonita, quanta gente querida morrendo, né? A gente viu essa semana, o pastor Danilo até citou ele, o irmão Lázaro no sábado. A Fabiana, Anastácia, quantas pessoas de Deus, né? Se não fosse o Covid, queridos, quer que eu te dê uma informação? Seria outra coisa, seria outra pestilência.
seria outra bactéria. Isso, irmãos, na verdade, é um tempo onde Deus está forjando o nosso caráter e revelando os nossos caráteres. Porque muitas vezes é muito fácil a gente dar glória a Deus, levantar a mão e adorar a Deus. Quando nós temos a despensa cheia, quando o nosso casamento está maravilhoso, quando a nossa conta bancária está recheadíssima, quando os nossos filhos estão tudo bem. Mas eu quero ver a gente adorar a Deus como nós fizemos, que fomos lá em Terra Audácia e de lá saímos para a ceia na igreja. Falei, pastor, a gente vai cear. O pastor Danilo disse, nós vamos cear, pastora, porque as pessoas... Eu tenho certeza que se o Dácio estivesse aqui, ele ia falar isso para nós. Dan, nós precisamos caminhar. Seja quem for, quem Deus quis levar, nós precisamos caminhar. Então ele está dizendo aqui, a palavra está dizendo que a pessoa que entende tem um caminho, o coração aplainado, que ela passa pelo vale árido ou pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. E que hoje, em nome de Jesus, nós possamos aprender na aridez da nossa vida. Na aridez que passamos cada dia, nesse tempo árido, nesse tempo difícil, ressequido que nós temos passado. Nós insistimos, eu insisto em dizer, gente, o Covid não pega por entrega de lanche, o Covid não pega pelo telefone, pelo amor de Deus. Vamos, em nome de Jesus, repreender essa ignorância, essa religiosidade. Eu não sei o que eles vão pensar, não importa, faça seu papel. Faça a sua parte, mande um recadinho, não cobre nada, respeite a dor da pessoa. Tem pessoas que passam por problemas, pela uma viuvez, por uma perda muito grande, um filho perde um pai, e ele precisa de 1 ano para se recuperar, o outro precisa de 15 dias. Eu preciso amar essa pessoa e respeitá-la da mesma maneira. O que nós estamos falando, amados, é que em relação à Covid... Nós precisamos ter mais misericórdia dos nossos irmãos. Muitas vezes a pessoa precisa de uma sopa, a pessoa precisa de um carinho, de você chegar na porta e falar, olha, estamos aqui. Eu me lembro quando o Luan teve Covid, o nosso sobrinho de Mogi, o Luanzinho teve Covid, e o pastor Danilo saiu daqui, pegou a dona Carmen, colocou no carro, ela tinha médico naquele dia, tinha coisa da imobiliária para resolver, nem era médico. E eu sei que eles precisaram ir em Mogi. E ele colocou ela no carro. Não, e ela estava morando lá ainda, né? Ainda estava lá, né? O Dácio estava internado ainda. O Dácio não tinha falecido. E ele colocou ela no carro e chegou lá na frente. Ele saiu na janela. E ela ficou tão feliz de ter visto o neto. Então, amados, são coisas que a gente pode fazer. Se nós estamos a mais de 2 metros de distância... Pelo amor de Deus, vamos, em nome de Jesus, jogar essa religiosidade, esse pânico que o diabo tem assolado. Nós estamos assim, vivendo num tempo árido. E nós precisamos fazer o que a Bíblia está dizendo, que quando nós temos um coração onde o Senhor é o nosso refúgio, onde é uma terra que agora o Senhor habita, nós vamos vencer esse pânico, esse medo, né? E de ir ao encontro dessas pessoas, ainda que na distância, mandando uma sopa, mandando uma janta, mandando um almoço, mandando uma pizza, mas assim, irmãos, mostrando para as pessoas que estão passando por esse vale, que elas são importantes para nós, que nós não podemos nos aproximar fisicamente, mas podemos aquecer o coração delas com as nossas ações. Então vamos fazer isso. E ele diz, vão indo, que passando pelo o vale árido, faz dele uma fonte. Que nosso coração, que a nossa vida e as nossas reações sejam fontes. Que esse tempo árido venha trazer sobre nós, revelar o nosso caráter. E revela mesmo. Eu que não vou lá na casa do irmão, eu que não vou fazer nada. E Deus vai falar assim para nós. Vocês precisam melhorar como pessoas. Vocês precisam mostrar amor nesse tempo árido. Vocês precisam dizer às pessoas que elas estão contaminadas, mas que isso vai passar. Em nome de Jesus. E quando passar, nós vamos poder nos abraçar de novo. Em nome de Essa é a sugestão que eu dou para vocês, para nós nessa noite, em nome de Jesus. E ele diz no verso 7, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Que em nome de Jesus, cada dia nós possamos
viver na força do Senhor, de força em força. Você está vendo que não é uma força, uma resolução total, integral? Ele está dizendo, irmãos, dessa maneira para nós, o nosso bom pai, o nosso Abba, paizinho querido, está falando assim conosco, porque ele sabe que nós não temos condição de mudar de um dia para a noite. Mas amanhã nós temos que fazer algo que vá além do servo que foi lá e cumpriu somente com as suas obrigações. Aí depois de amanhã nós vamos fazer mais alguma coisa além. Você sabe que uma das coisas mais difíceis, irmãos, é nós cuidarmos de nós mesmos, porque às vezes nós estamos tão agoniados, tão aflitos, e eu estou falando como dona de casa que sou, que às vezes nós nos sentenciamos, não, eu preciso fazer isso, não, eu preciso fazer aquilo, e muitas vezes Deus está dizendo assim, eu quero te dar colo, eu quero que você sente comigo, eu quero que você deixe essas coisas, porque quantas mães de família foram para o hospital e seus pratos continuam sendo lavados, suas casas estão iguais ou melhores, porque é assim mesmo. As pessoas, olha, a resiliência humana é algo absurdo e nós vamos nos condicionando e vamos passando pelas dificuldades. Mas eu quero sugerir nessa noite que nós passemos por essas dificuldades de força em força no Senhor, melhorando, sendo pessoas amáveis, não deixando que a amargura de muitas pessoas que nós perdemos entre no nosso coração e nos torne pessoas egoístas, doentes, adoecidas, e que em nome de Jesus, a partir de hoje, nós possamos fazer desse tempo árido um lugar de manancial. O diabo perdeu. Não adianta você dizer, mas é porque eu sirvo a Deus, eu não tenho nada a ver com ele. Ele existe. E quando o nosso coração não está cheio de Deus, certamente o mal está ali habitando ele. E uma das coisas que Satanás consegue fazer na vida das pessoas é trazer sobre aquela perda um senso de egocentrismo, de egoísmo. E a gente começa a dizer assim, quem perdeu foi eu sei o que eu estou passando. E que em nome de Jesus, essa aridez emocional, a partir de hoje, saia do nosso coração de uma vez por todas, em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você a orar conosco nessa noite. Nós vamos pedir ao Espírito Santo que nos ensine a fazer da nossa vida corpo, alma e espírito o templo do seu Espírito Santo. E que a partir daí nós possamos pegar toda a aridez que a vida tem trazido sobre as nossas vidas e famílias e transformar ela no lugar de manancial para a glória do nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar? Só antes, Sete. O irmão Manuel pediu oração, né, pela irmã dele, uma sobrinha no Pernambuco que está com Covid. E a Josefa tá, a Aline e o Alex, filha da irmã, né? Então, Marinilza, isso mesmo, tá bom? Então nós vamos orar por essas pessoas, vamos orar por vocês todos, aqueles que precisam. Coloque a tua vida diante do Senhor agora, em nome de Jesus. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Vamos fazer do nosso sentimento um manancial. Vamos fazer um oásis. As pessoas vão olhar e vão dizer, nossa, mas essas pessoas estão passando tantas dificuldades igual a nós. Mas existe algo nelas, uma plenitude. Existe um júbilo, uma força que é diferenciada. Em nome de Jesus. Amém. Um pouquinho de água. De água. Eu falo muito alto e é isso que acontece, né? Irrita a garganta. Não tô com Covid não, viu, minha gente? Mas é interessante. E é para esse tempo, viu? Que Deus nos chamou para realmente fazer a diferença e para trabalhar na nossa vida, para nós sairmos do piloto automático. Amém. Para nós sermos diferença nesse tempo. Sermos luz na terra, sermos luz no mundo e sal na terra, como diz a palavra. Eu quero, antes de orar, agradecer a Deus pelo grupo de mulheres da nossa igreja, Batista Nova Aliança, em Biritiba Mirim, que eu tenho podido contar com cada uma delas, e muitos pedidos de oração, e eu não estou sozinha nessa lida, porque temos muitos intercessores, pessoas que além de intercessores fazem outras coisas na igreja, têm outros ofícios, outros ministérios, e eu quero agradecer a Deus, mulheres valentes, valorosas, pela vida de cada uma de vocês. Amém?
Vamos orar, pastor? Amém. Paizinho querido, nós queremos te louvar, te agradecer, Deus, porque o Senhor tem cuidado dos detalhes em nossas vidas. Meu Deus, Jesus. Nós lemos, Pai, e o pastor citou aqui Efésios capítulo 3, verso 20, que diz que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. Aleluia. Como é bom saber, Pai, que o Senhor nos surpreende. Sim, Jesus. E é naquele dia, como o apóstolo Paulo estava se sentindo sem força, sozinho, agoniado, triste, e o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E nós recebemos esta palavra nessa noite. Nós temos limitações, estamos tentando, Senhor, tirar a aridez da nossa vida. Estamos tentando, Pai, cada dia, fazer com que esse lugar onde era o seu treinamento de motocross, agora seja um lugar, Senhor, de caminhos aplainados. Mas o Senhor sabe que nós temos que vencer, Pai, o nosso ego, o nosso eu, às vezes os nossos medos, Deus, Pai, o medo das pessoas saberem que estamos passando por algo. E essa noite eu quero colocar diante do Senhor, Senhor, em nome de Jesus, todas as pessoas que estão abaladas emocionalmente, todas as pessoas, Pai, que estão trabalhando, Senhor, na saúde, em todas as áreas, desde o porteiro dos hospitais ao segurança, Pai, aos médicos. Nós colocamos essas pessoas diante do Senhor. Sim, Jesus. As enfermeiras que conhecemos nessa cidade. Aleluia. Meu Deus, essas mulheres, Pai. Nós colocamos diante do Senhor. Pedimos que o Senhor visite a Priscila, a Vanessa. Senhor Deus, a Tatiane. Oh, Pai, em nome de Jesus, cada uma das tuas filhas. Pai, aquela moça que hoje a Priscila pediu oração, que está internada, Senhor. Pai, meu Deus, em nome de Jesus, a Júlia. Meu Deus, nós colocamos cada um diante do Senhor. O Senhor sabe, o Senhor conhece. E pedimos nessa noite que o Senhor visite, Pai, a cidade de Mogi das Cruzes. Visite, Senhor Deus, Salesópolis. Sim, Deus. Visite a nossa cidade Biritiba Mirim. Visite cada cidade representada aqui, Senhor, por esta live. Pai, Bahia, Senhor Deus. Pernambuco, Pai, Paraná, São Paulo, todos os estados da nossa nação. Nós colocamos diante do teu olhar de poder, de misericórdia. Deus, e aqueles que, ó Deus, o Senhor já marcou para sair deste tempo, que o Senhor possa trazer a vida novamente. Que o Senhor, Deus, possa trazê-los, Pai, ao seio das suas famílias. Sim, Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos toda a sequela, Senhor Deus, desta doença maligna, Sim, Deus, macabra. Em nome de Jesus, que agora, Senhor, essas pessoas sejam, ó Deus, curadas, sem sequelas. Em nome de Jesus, nós declaramos a bênção da saúde, Pai, plena na vida dessas pessoas. Cada uma delas, Pai, que saírem, sejam curadas, corpo, alma e espírito. Sim, Deus. Todo pânico, todo medo, toda culpa, seja repreendida agora. Em nome de Jesus, todo espírito de culpa, de sentença. Meu Deus, em nome de Jesus. E agora, que a liberalidade do teu poder esteja passando sobre cada vida que se sente culpada, sentenciada. Em nome de Jesus, declaramos agora a bênção do Senhor, que o sangue de Jesus passe por essas vidas, por essas mentes, porque a tua palavra diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A tua palavra diz, Pai, que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Então, Pai, não é ninguém que coloca, Senhor, a Covid em ninguém. Apenas são fatalidades, Senhor. Em nome de Jesus. Oh, Deus, que esta noite seja uma noite onde vamos dormir, Senhor, com os nossos corações leves, entendendo que tudo colabora, que o Senhor é o sabedor de todas as coisas. E a tua palavra diz que o Senhor é o dono da vida e da morte. Ana orou e disse, Senhor, que o Senhor é aquele que desce à sepultura e o Senhor é aquele que ressurge. Ó, Pai, em nome de Jesus, tudo está no controle do Senhor. Portanto, Pai, aquele que tem que descer, ele vai descer. Mas aquele que tem que ser salvo, Senhor, desta pandemia, ele vai ser salvo. Porque é o Senhor que faz conforme a tua vontade. Tudo está na mão do soberano, o Deus Todo-Poderoso.
Pai, nós abençoamos, Senhor, Sim, as nossas cidades. Em nome de Repreendemos Jesus. todo plano infernal, Senhor. Ó Deus, todo plano político, diabólico. Ó Deus, para matar pessoas. Em nome Para, de Senhor Deus, Jesus. trazer sentença. Pai, em nome de Jesus agora, Senhor, barra, Senhor, todo e qualquer, Em Senhor Deus, nome de planejamento Jesus. infernal. Todo Em nome demônio de da Jesus. morte que tem, Senhor, Sim. trabalhado Nós nos repreendemos hospitais, agora, em que tem nome de trabalhado Jesus. nos plenários, Todo trabalho, que tem trabalhado nas toda oferta Deus, que no foi meio dos entregue, vereadores, deputados, em nome de governadores, Jesus. senadores. Meu Deus. Nós agora declaramos, Em nome de está Jesus. repreendido no nome de Em Jesus. nome de Jesus. Em nome de Jesus, agora recua Em nome teu poder político e de morte. Nós te repreendemos agora, morte, em nome de Jesus. Em Nós nome quebramos de a Jesus. tua força Em nome e de denunciamos Jesus. as tuas ações Sim, agora Deus. no altar do Senhor. Em nome de E Jesus. declaramos agora frustrados Sim, todo plano, planejamento do todo maligno. projeto. Oh, em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Contra São Paulo, contra todos os estados, contra Sim, Minas Rio de Gerais, Janeiro. contra Rio de Janeiro, Meu Deus. contra a Bahia, contra Pernambuco, Sim, Alagoas, em nome de Sergipe, Jesus. em nome de Jesus, nós declaramos, Sim, Deus. em nome de Jesus, Santa Catarina, É verdade, em nome de Jesus. Jesus, Florianópolis, Sim, Deus. Rio Grande do Sul, Meu Deus. em nome de Jesus, onde houver um remanescente, Sim, remanescentes Jesus. são aqueles que perseveram, aqueles que são preservados pelo Senhor, onde houver um remanescente ligado Nome agora de Jesus, conosco, se nós seja declararmos. agora repreendido todo plano Sim, político Deus, contra em nome esta de cidade, Jesus. contra esse estado, Nome no de nome de Jesus. Jesus. E nós declaramos, Pai, que os nossos corações serão lugares onde a tua presença, Senhor, Meu Deus. vai transformar toda a aridez creio deste nisso. tempo Em nome em de mananciais, em oásis, em pequenos, Pai, aconchegos para todos que o Senhor colocar Meu Deus. perto de nós. É isso mesmo. Pai, em Jesus. nome de Jesus, Nós nós te declaramos pedimos a isso. bênção do Senhor sobre a vida da tua igreja, ligada aqui conosco nesta noite. Declaramos que todos os planos do mal estão sendo frustrados em nome de Jesus. E que a tua vontade soberana permaneça sobre a vida, Senhor, da tua igreja na face da terra. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, Glória a pastor. Deus, glória a Deus. Gente, glória a Deus. Como eu tô feliz de ver tanta gente aqui. Nós estamos passando de 30 pessoas assistindo, Amém. né? Como é bom. E eu quero agradecer a tua vida. Então, continue compartilhando, continue abençoando, continue levando, né, essa mensagem a outras pessoas, e que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus. Eu já não consigo mais falar o nome de todo mundo que está aqui. Suelita Keushi, Takeuchi, Deus abençoe, querida. A Um Marilene, beijo. lá de Formiga, tá aí. Marilene, O Deus Nico, abençoe. A Vanessa, né? Deus abençoe, que Deus visite. Nós oramos por Deus você, viu, Vanessa? abençoe, Vanessa. Vanessa, né? Deus abençoe você, viu? Nós oramos por você aqui, viu? Em nome de Jesus, oramos pela irmã do irmão Manuel, sobrinha, Em nome oramos de pela Jesus. Kelly. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu estou muito feliz. O Valdo, né, que está nos assistindo pela primeira vez aí. Como é bom ver cada um Amém, Nilson que está graças a agarrado, Deus. como diz o mineiro, agarrado conosco. Ó, gente, vai passar esse tempo e eu quero poder nome de abraçar Jesus, vocês. amém. Deus vai nos Vamos dar a sim. condição de nos abraçarmos. Mas não termina aqui. Amanhã a gente tá. Então vamos Tem estar mais. ligados de novo. Em nome de Jesus. Amanhã nós vamos estar junto, Amém. orando por vocês. E vocês orem por nós, que a gente também precisa. Porque o pastor não é de ferro, né? O pastor cansa, a pastora cansa. Mas a Bíblia diz que quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Oi, Marcinha. Deus abençoe, viu? Saudades. Não chora, vai começar a chorar. Ela é boca aberta. Chorão aqui sou eu, não é, pastor Anderson? Quem chora aqui sou eu. Nada, a gente é o trio de chorão, né? Nós dois e o pastor Anderson. Mas a Bíblia diz que quando eu estou fraco, eu sou forte. Quando fala fraco, não fala do relação ao pecado, não. É quando Amém. fala que nós não podemos mais fazer. E hoje o que nós podemos fazer é só isso, É verdade. essa live.
nós não podemos fazer mais nada. Eu queria poder ir na casa de cada um, queria ir lá e impor a mão sobre a tua vida, poder te abraçar, dar um beijo. Eu sou assim mesmo, eu gosto de beijar, eu gosto de abraçar, mas eu não posso. Então aí eu entendo que a partir daqui quem está fazendo é Deus. Então o Espírito Santo está te visitando agora, o nosso Consolador, e a Bíblia diz que ele ia fazer isso, ele ia, mas ia nos enviar um Consolador, e esse Consolador estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a volta de Cristo. Então o Espírito Santo está te visitando agora, o Espírito Santo está aí com você, você não está sozinho, e que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Viu? Deus abençoe a Carol, que está curada do Covid. Deus abençoe a Márcia, que está bem, também curada. O Igor, que saiu hoje. Amém. Quantas pessoas, né? A gente está vendo a Marlita ali, Carlão hoje. Larissa, obrigada Deus pelas abençoe. Orações, que está orando por todos os pastores. Amém. Deus abençoe, isso mesmo, viu? Em nome de Jesus. E eu vou marcar essa semana uma live de novo com o pastor Anderson, viu? O pastor tá aí. Fica ligadinho que eu aviso antes, para Deus usar ele como ele tem usado e nos abençoado aqui, viu? Em nome de Jesus. Gente, Deus abençoe. Como diz meu pastor, o pastor Léo, beijo no coração. Deus abençoe. É dele. Eu vou ver se eu marco essa semana com o pastor aí também, viu? Acho que quarta ou terça. Eu vou falar com ele hoje. Eu vou ver se eu consigo ligar para Deus. Karina, verdade. Karina também curada do Covid. Amém. Deus abençoe, graças a Deus. Adriana, pessoas, obrigada, né? Deus Adriana. abençoe, viu? Em nome de Jesus. Fica Karina com Deus. curada, graças eu vou desligar, a Deus. senão a gente não vai embora. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe.